uma vitória da Argentina nos pênaltis, no que, para mim, e eu acho que para todo mundo, é a maior final de Copa do Mundo da nossa geração, com sobras. E aí eu acho que o que resta de discussão é se é a maior final da história das Copas do Mundo. Um jogo espetacular, com um desfecho fenomenal. E concordo com você, vai ser unanimidade aqui, que essa é a maior Copa do Mundo, é a maior final de Copa do Mundo que nós já vimos. Tá? Não há a menor dúvida, não há a menor dúvida. Se você for analisar contexto, colocando qualquer como era naquele momento, quem representava, quem era o maioral, quem era isso, aquilo, a final de 54 era de uma seleção campeão olímpico, quando valeu alguma coisa, com o maior jogador daquele momento, que era Puskás, que havia vencido por 8-3, mesmo em qualquer contexto, o adversário da final na primeira fase, e que com 8 minutos de jogo vencia por 2-0. Veja só, você já tinha se encontrado na Copa, a final de 54. Aquela Copa passou ao vivo, a Europa assistiu aquele jogo, obviamente tem muito menos aparelho de televisão, mas não é uma Copa de rádio, tá? Foi para o Brasil, assim, mas para a Europa as pessoas assistiram aquele jogo, ou uma parte assistiu aquele jogo, e com 8 minutos está 2-0 para o time que tinha feito 8-3 na mesma Alemanha na primeira fase, toma virada. Tanto é que é a maior virada da história da Copa do Mundo. Mas não é só virar o placar, é a forma como aconteceu. Virou o milagre de Berna. Afinal, a Copa do Mundo foi na Suíça. Então, aquela uma das maiores reviravoltas. E o time que fazia 2-0 era o time que tinha o melhor jogador, que tinha um Messi daquele momento. A outra final, que é o jogo é imenso e o contexto é muito maior do que a de hoje, do que Messi ou qualquer coisa, até porque era Pelé, que é a final de 70, Fred, não é questão de desconfiar, é o fato de ser. Até que desconfiar está parecendo até que o cara está tentando aplicar, não sei nem se foi a intenção, mas assim, aplicar um cenário que não é. É o fato de ser. A final de 70. Hoje o troféu que Messi ergueu hoje, esse troféu só existe porque o anterior foi conquistado de forma definitiva. O troféu da Copa do Mundo, a taça Jules Rimet, não era atual. A taça atual, taça FIFA, ela começa em 1974, porque em 1970 a taça anterior foi conquistada de forma definitiva. Essa atual não tem mais essa regra. Essa agora é infinita. Você pode ganhar 500 vezes. Se tivesse, já seria da Alemanha, né? Não seria nem da Argentina. A Argentina acabou de vencer pela terceira vez, 7, 8, 86 e 2002, só que a Alemanha já tinha vencido 3, 7, 4, 90 e 2014. Então, não tem mais isso. Mas a anterior tinha. E quis que a final no México, uma final com mais de 100 mil pessoas, fosse entre dois bicampeões, pô. Ou seja, foi uma final onde o vencedor teria a posse definitiva do troféu. Assim, aquilo era a maior coisa do mundo. E foi o jogo que... Esse jogo não consagrou Messi. Consagrou Messi vencendo a sua primeira Copa. Aquele jogo consagrou Pelé vencendo a sua terceira. Pelé tinha 29 anos e encerrou a carreira dele na Copa do Mundo ali. Ele poderia ter jogado a de 74 e ser ainda mais novo do que Messi era nessa Copa e não quis. Porque Pelé ganhou a sua terceira Copa, ganhou a Jules Rimet de forma definitiva e o Brasil fez 4-1 na Itália. O Brasil venceu todos, ao contrário dessa Argentina, com a Argentina resiliente, usei bastante essa palavra porque é que eu acho que tem a ver com essa campanha da Argentina, que perde da Arábia, ganha do México daquele jeito, depois sofre na Holanda, ganha nos pênaltis. Essa final que a gente vai debater mais para frente é uma campanha de campeão. Mas a campanha de 70 do Brasil é uma campanha perfeita. É uma campanha de uma seleção que venceu todos os jogos, foi para a final, faz 1-0, toma um empate com, acho que Bonicen, o gol da Itália, e depois faz 4-1. Então a atuação, a final... Essa pode ser a final mais disputada, pode ser, mas a grande final não é porque o Brasil fez 4-1, não. Porque o 4-1, na verdade, é a favor do Brasil. É o Brasil dando um espetáculo, um jogo onde era o maior jogo do mundo, valendo a taça Jules Rimet, o Brasil foi lá, 4-1. Então, a final de 70, para mim, é a maior final da história da Copa do Mundo. Essa de hoje, ela brigaria em termos de emoção, porque, obviamente, não foi muito emocionante a de 70, porque o Brasil passou por cima, mas em termos de reviravolta, de você ficar, quem é que vai ganhar esse negócio, meu irmão? Porque até os 35 segundos do tempo estava claro que seria a Argentina. Mas em 2 minutos, dos 36 minutos do segundo tempo, ou seja, do minuto 81, do minuto 81 até o minuto 123, já adicionando os acréscimos, simplesmente não se sabia o que aconteceria no jogo, da maluquice que foi. Então, nesse cenário tão indefinido, aí eu acho que junta com a de 54. Para mim, na verdade, é insuperável a final de 70. A galera vai ter que colocar a taça FIFA em disputa de novo. Aí o Brasil ser penta, a Argentina chegar no penta e a FIFA inventar. Meu irmão, os dois se encontrarem na final, a FIFA lá. Quem ganhar esse negócio leva a taça FIFA para casa e a partir da próxima Copa vai ser um terceiro troféu. Aí passa a ser a final.
Mas considerando que o Brasil estava colocando para ter para sempre o troféu, o Brasil e a Itália, eu não consigo achar que aquilo valia menos do que qualquer outra final. Pensando por esse ponto de tamanho do que valia, realmente a de 70 vai ser maior. Mas assim, no fator emoção, eu acho que essa desse ano consegue superar a de 54, apesar de tudo, por causa de um motivo bem simples que sequer existia naquele tempo, que é o pênalti. Naquele tempo a gente não tinha uma decisão de pênaltis instaurada, e hoje a gente tem essa possibilidade de, terminando o jogo em 2-2, ir para uma prorrogação. Dentro de uma prorrogação, ter mais 30 minutos de jogo para as equipes tentarem vencer, e dentro desses 30 minutos não vencendo, a gente tem uma decisão ali com um jogador batendo, outro jogador batendo, um jogador batendo, outro jogador batendo. Eu acho que isso é um ápice de emoção que nem no maior cenário de viradas a gente conseguiria ter uma emoção desse nível, uma indefinição tão tardia como essa lá em 54. Eu acho que realmente é uma questão até de impossibilidade. Eu acho que a nível de emoção, essa foi, não sei se dá para chamar de maior, mas dá para chamar da final de Copa mais emocionante da história dos mundiais. E nesse ponto aí eu passo a concordar, porque são coisas diferentes. Tanto que eu não disse que foi a mais emocionante, eu acabei de dizer, a de 70 não é mais emocionante porque o Brasil passou o carro, mas ali é a celebração da perfeição dentro de uma campanha. Mas eu acho que o maior jogo de final de Copa fica entre hoje e 54, né? O maior jogo assim, de jogo de futebol, parece que eu falei, de jogo de futebol, dos maiores jogos que eu já vi na minha vida. Com um jogo de futebol, independentemente do tamanho do que... E esse jogo de hoje era muito grande. Eram 2 bicampeões para ser um tri, e cada um representado por uma linha do futebol. Uma do maior jogador, para ser talvez um dos maiores da história, e outro do cara que pode vir a ser o maior daqui para frente, ou que será o maior daqui para frente. Ou seja, não era, com todo respeito, não era a Croácia, não era a Espanha, a Holanda de 2010. Pronto, para falar de 2 times. Espanha e Holanda 2010, dali saiu um campeão inédito. Eram 2 países que nunca tinham visto da Copa, tinha um contexto muito legal, a Holanda com o Timassi, com o Snyder, a Espanha com um jogo, uma forma completamente diferente de jogar bola, de controlar a bola. De fato, eram os 2 melhores times daquela Copa. Mas não foi a final da Copa ali. Não não é só de dizer se eram os melhores times, se eram os piores times. O ponto não é esse. É isso, até porque o contexto do jogo existia. A questão é que nesse jogo, a expectativa desse jogo era muito maior, foi muito maior do que a de 2010. Mas assim, muito maior mesmo. Muito maior mesmo, de forma incomparável. Eu acho que 54 já foi deixada de lado, né, nesse debate. Até pelo peso, assim, você tem um Messi, do mesmo jeito que Pelé é fundamental, né, para dar mais força para 70, você tem Messi, você tem Mbappé, você tem a atual campeã do mundo, né, você tem um cenário ali de grandes histórias sendo contadas, né? E o roteiro do jogo, ele é fundamental, assim. O roteiro do jogo, ele tem um peso gigantesco. Se tivesse parado naquele 2-0 ali Argentina, a gente não estava nem conversando isso. 2-1, a gente tava, essa pauta nem existia. A gente estava falando aqui já de Messi agora. Mas a reação da França, gol da prorrogação de uma Argentina que foi inferiorizada para a prorrogação, foi sentida, não estava bem no jogo, faz o gol, a França vai lá e empata de novo. Como qualquer time provavelmente iria, né, Fred? Assim, a pancada foi muito grande, né? Assim, era muito difícil não acusar um golpe daquele. Os caras estavam inteiros, a França estava inteira, assim, beirando o 3º gol ali, né? Isso. E o que aconteceu ainda depois do 3-3, pô, assim... o último minuto, a última bola do jogo, a penúltima, né, porque ainda teve um cabeceio da Argentina, é um gol feito, perdido pela França, numa defesa monumental. Né? E aí muita gente já está falando também, é outro debate, se é a maior defesa da história das Copas. Tem disputa, tá? Como eu falei, eu sabia que Cássio ia trazer a carta de 70, porque 70 é muito nobre, né? É muito nobre. É uma final de Copa do Mundo muito nobre. Outro ponto uma super atuação com Pelé. E não se previa... Foi a primeira vez que o mundo todo viu aquela final. Foi a primeira final transmitida via satélite. Foi a primeira vez que tipo, a final de 54 passou só para a Europa, porque o satélite era pequenininho e tal, o sinal não chegava aqui. A Copa de 70 é a primeira, a antena não chegava aqui, melhor dizer. Foi a primeira que tinha satélite transmitindo sinal, onde o mundo assistiu a final. O mundo viu aquela final de 70. Não chegou um videotape depois, não. E aí é isso. Então, assim, tem debate. Não cabe... É impossível que uma geração crave uma resposta dessa. Porque a gente não viveu aquela tarde, o dia anterior.
Só isso, sabe assim? É muito difícil comparar. A gente não viu, não viveu, a gente lê muito, a história é muito romanceada, mas é pau a pau, assim. Historicamente falando, olhando o Mas quando presente tu e fala assim, Fred, passado. tem um pouquinho assim, não tem nada a ver com política, não, é só a palavra que é parecida. Tem um pouquinho de negacionismo. Quando tu fala, a gente não viveu e tal. Pô, mas você mesmo, Fred, você tem conhecimento o suficiente para saber que a mobilização para o Brasil, em 1970, já era de Copa como é hoje em dia. Não Talvez era maior, Copa, na verdade. a Eu acho que Copa não era talvez um seja elemento maior. estranho na sociedade do brasileiro, não. A Copa do Eu Mundo acho já que era pode algo ser que parava maior. o país. Eu acho que poderia ser maior do que hoje, inclusive. Acho que poderia ser 90 maior do que milhões de hoje. ação, parando, transmissão ao vivo. Porque, assim, as A Copa últimas não era um Copas. torneio como foi de 30. O Brasil É, parece que foi jogar uma Copa lá no Uruguai, sabe? não, veja Tá lá na só. história, não sabia o que era. E sobre mobilização, eu acho que pode ser de 70 até maior do que a de hoje. Porque a de hoje é menor do que a de 2002, de 2006, de 2000, de 94, 98. Hoje a mobilização do Brasil é muito menor para a Copa do Mundo. Talvez em 70 fosse até maior, mas eu não sei, é por isso. Eu dou sempre margem para não cravar coisas que eu não vi, não vivi, não sei aquele dia. Vi muito documentários, vi fotos, li livros, li revistas. Não tenho como cravar. Só posso cravar o que eu vi, e aí não tenho dúvida nenhuma, ninguém tem. É a maior final da nossa geração, que vai competir com a maior final de uma geração anterior, tá? E esse aí tá até como jogo também. É dos maiores jogos que a gente já viu Mas na só história uma da coisa, Copa do porque eu Mundo de fazer uma, tu futebol. estava indo uma linha diferente. Eu acho, não sei se eu realmente estou entendendo essa tua opinião nesse ponto, ou se a gente está falando de maior e melhor. Eu acho que tem que somar os Você dois. acha que Tem que essa somar final os de hoje, dois. você acha que essa final de hoje, ela tem capacidade de ser maior do que a de Tem. 70? Por ter Certo. sido melhor. Por ter sido melhor. Certo. Por ter sido melhor, acho que ela pode se tornar maior, porque assim, ela entregou demais. Ela, assim, o futebol viveu um dia Uma daquela final onde história. está se O disputando cara um troféu para sempre e um lado faz 4-1 no outro, isso não é entregar demais, não. entrega Assim, demais. é tipo, Cássio, mas olha é só. como se depusesse É contra a final de simplesmente 70 assim, o eu fato tenho de a o Brasil chance. ter jogado muito bem. É ter a Assim, chance o Brasil é ter jogou a tão chance bem que aquela final não ficou boa. é apenas ter a chance de discordar de você, e nem estou discordando, só estou cometendo assim o pecado de abrir um outro caminho. Porque, por exemplo, eu fico imaginando um cara nos Estados Unidos que odeia futebol não, que não acha um grande esporte. Esse cara viu um grande evento esportivo hoje, uma grande final. Eu acabei de receber uma mensagem, Fred. Meu pai, ele é ligado, não é zero, não, é menos 100 em futebol. Ele acabou de mandar uma mensagem. E aí, o que é que você achou? Você que sabe de futebol, eu não entendo nada, não sei o quê. Parei para ver, não fui almoçar, atrasei para sair, não sei o quê, porque parou para ver e assim, foi um negócio que impactou quem não tá nem aí para futebol, né? Você esquece finais, a final de 2006 mesmo, a final chata, né, que a maior imagem da final é Zidane dando uma cabeçada. Você esquece algumas finais. A própria Alemanha e Argentina é uma final chatíssima no Maracanã. Chatíssima. Tá? Chato. Croácia e França, jogo descartável da memória do A futebol. mesma quantidade de gols. Mas totalmente descartável. Duas finais seguidas com 6 gols na final. Mas Jogo com cenário descartável diferente. da história do futebol. Esse não é descartável. Assim, esse não é descartável. Esse é um capítulo, super capítulo da história do futebol. Tanto que a gente está aqui colocando para discutir com 70. Que a gente cresceu no suprassumo. No suprassumo. Até O Anderson ontem fez era uma boa linha 70. aqui. Até Se a ontem era Argentina 70 de hoje, forma isolada. se a Argentina Hoje tivesse feito 4-1 na França, Fred, atropelado. não era uma final maior do que 70. Porque para ser hoje, cara, eu já falei isso algumas Veja vezes. só, Messi estaria O jogo é o critério de ovacionado. desempate. Veja só, Pra seria ser uma certo, consagração do Messi. mas aí todo o seu argumento de 70 prevalece. Todo o seu de 70 prevalece. Só que qual é o grande argumento que aqui se tem? Dois gênios, dois grandes times, dois favoritos, entregando o máximo de emoção que uma partida de futebol pode dar. Uma partida de futebol não pode ser mais emocionante que isso. Uma partida de futebol não pode ser mais emocionante do que um 2-0, um 2-2, com um dos maiores 2-2, jogadores. faltando poucos minutos, Pouco né? tempo, com o maior jogador da atualidade em desempenho, que é Mbappé. Mbappé é o maior jogador da atualidade em desempenho. Fazendo 3 gols, com o maior jogador do futebol atual, da geração atual, fazendo 2 gols e jogando muito. Esse jogo vai para os pênaltis. Esses mesmos 2 jogadores abrem suas.
suas séries, fazem os gols. Assim, lances improváveis. O que dá algum equilíbrio é o roteiro. Se fosse um 4x1 para a Argentina, não. Se fosse um 4x1 para a Argentina, aí a discussão não existiria. Porque outras questões sobre 70 prevaleceriam.